Revelado, o incrível segredo dos gigantes sobre o dilúvio, a transformação sagrada de Moisés no terceiro ano de Joaquim, a terra estava mergulhada em corrupção e violência, um tempo em que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram-nas para si como esposas. Assim, a iniquidade se multiplicou, e a maldade do homem se tornou grande sobre a terra. Os Nefilins, essas criaturas de força sobrenatural, aterrorizavam a humanidade, e o clamor por justiça ecoava nos céus, fazendo o coração de Deus se entristecer. É neste contexto sombrio que Deus, ao observar essa maldade, decidiu que o juízo se tornará inevitável. Porém, ele encontrou um único justo, Noé. Noé, um homem íntegro, andava com Deus em um mundo que havia se entregado ao desespero. Diante de suas construções, a arca se levantava, um monumento de fé e obediência em um mar de incredulidade. Aqueles que ainda acreditavam na misericórdia divina eram confortados pela ousadia de Noé, enquanto os incrédulos endureceram seus corações. Quando as torrentes finalmente desabaram, somente os justos foram preservados, e a arca se tornou um símbolo de esperança em meio ao juízo. Após o dilúvio, as águas que separaram a vida da morte ainda rugiam em memória à calamidade. Em meio à reconstrução do mundo, em um Egito marcado pela opressão, um novo protagonista surge, Moisés. Ele, cuja vida foi resgatada das águas, seria chamado para uma missão grandiosa. Desde o seu nascimento, as mãos da providência divina guiavam seu destino, e o pequeno Moisés crescia sob os cuidados da filha do faraó, a salvação em forma de criança. Um novo raiar de esperança para um povo oprimido. O coração de Moisés estava pesado com a injustiça, um eco do que um dia sucedeu em tempos antigos. Ao ver um egípcio oprimindo um hebreu, ele cometeu um ato de violência que o forçou a fugir para o deserto. Mas naquele lugar árido, ele encontrou a voz de Deus através de uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Moisés, Moisés, chamou a voz do Senhor, e ali foi que ele foi chamado a libertar seu povo da escravidão. Em um instante, o passado de Noé e o futuro de Moisés se entrelaçaram, pois ambos eram instrumentos de Deus em épocas de juízo e opressão. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida, conforme Moisés se preparava para confrontar o faraó. A memória dos gigantes e da corrupção de outrora ainda podia ser sentida. Poderia um homem, mesmo escolhido por Deus, redimir um povo tão obstinado como o de Israel? Enquanto as águas do Nilo brilhavam sob o sol, a nação aguardava, ansiosa por libertação. Assim, a história da redenção pendia entre o juízo e a promessa, à beira de um confronto monumental, onde os destinos de muitos estavam prestes a se entrelaçar sob o olhar atento da soberania divina. À medida que as primeiras luzes de um novo dia se erguiam sobre o Egito, Moisés preparava-se para sua missão, seu coração pulsando com a responsabilidade. O Senhor havia lhe falado com uma clareza divina e ele sabia que se aproximava um momento singular. Eu sou aquele que sou, dissera Deus, revelando a Moisés que sua essência eterna e imutável não estava sujeita às circunstâncias terrenas. Assim, com a promessa de que estaria com ele, Moisés tomou coragem. Eis que nos palácios do faraó, os altos dignatários consultavam-se entre risadas e desdém, desprezando a fraqueza de um homem hebreu que pisaria na presença do rei. Contudo, o eco da opressão ressoava nas paredes de pedra, e os gritos dos que sofriam chegavam ao trono como um clamor incessante. O faraó, em sua arrogância, não tinha ouvido as súplicas do povo que clamava por libertação. Assim, na manhã seguinte, Moisés apresentou-se ao faraó, a sede de justiça ardendo em seu peito. Ele, que antes fora príncipe do Egito, agora se ergueu como porta-voz de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Sua voz, marcada pela determinação, desafiou a ostentação do faraó. Mas o faraó, endurecido por seu orgulho e incredulidade,
respondeu: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Com essas palavras, a cada instante, o peso da opressão se tornava mais profundo, o coração de Moisés se apertava, e a sombra daquelas terras opressoras parecia enredar ainda mais a esperança de libertação. Moisés voltou-se ao Senhor, em desespero: Ó Senhor, desde que fui a falar ao faraó, ele tem feito mal ao seu povo, e tu, Senhor, não livraste o teu povo. Mas Deus mostrou-se imutável, dizendo-lhe que as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó ainda permaneceriam. Certamente, eu tirarei você debaixo das cargas do Egito, e os levarei à terra que prometi aos seus pais. Neste momento decisivo, a presença de Deus se manifestou, lembrando a Moisés a importância de permanecer firme na verdade da aliança. Assim, o Senhor revelou que espectros de sua flama de justiça se aproximavam, as pragas. A grandeza do poder de Deus seria revelada em seu juízo, e tudo o que se erguia contra sua vontade seria derrubado. As forças que antes aterrorizavam o povo da aliança seriam expostas, e o Egito errante conheceria a mão poderosa do Senhor. Mas ao mesmo tempo que o coração de Moisés se acendia com esperança, uma tristeza infringia sua alma ao pensar nas almas endurecidas do faraó e dos egípcios. A tarefa que lhe foi dada não era meramente uma luta de carne e sangue, mas um cósmico confronto de portas abertas ao retorno da promessa. Poderiam aqueles que andavam na escuridão encontrar iluminação antes que o juízo se completasse? Conforme Moisés se dirigiu novamente ao faraó, o tempo da revelação se aproximava. As promessas de liberação e juízo recordavam que toda a palavra de Deus nunca falha. O peso do passado e do presente se cruzava, assim como Noé viu sua arca como fonte de esperança, agora Moisés se tornava um farol em meio à escuridão. Por isso, diz o Senhor, Deus de Israel, eu trarei as pragas sobre o Egito, e nenhum homem deixará de conhecer o poder do Altíssimo. E enquanto as chamas do juízo se preparavam para descer, um vento sussurrante atravessava as areias do deserto, como um prenúncio de que algo extraordinário estava por vir. Em meio às pragas, surgiria uma nova aliança, e as gerações futuras olhariam para esse tempo como um marco do poder libertador de um Deus que cumpria suas promessas. À medida que Moisés entrava em confronto com o faraó, a cortina do passado se subia e uma nova era se desenhava. No coração desse drama sagrado, a pergunta permanecia: a quem o Senhor escolheria para continuar a sua obra redentora? A resposta ainda aguardava na presença de Deus, à sombra de seus planos eternos. E aconteceu que, depois da audaciosa declaração feita ao faraó, Moisés se retirou, seu espírito tumultuado e sua mente atenta ao peso do chamado divino. Ele sabia que a palavra do Senhor era infalível, mas a resistência da terra do Egito parecia estar prestes a culminar em um confronto que abalaria as próprias fundações da opressão. Ao mesmo tempo em que Moisés clamava ao Senhor, as trevas que pairavam sobre o Egito começaram a se agitar. Não apenas a arrogância do faraó estava em jogo, mas as próprias forças da natureza se preparavam para um testemunho poderoso da soberania de Deus. Moisés meditou sobre as palavras que o Senhor lhe dispusera: Eu sou o Senhor, e vou mostrar a você que eu sou. É por meio de você que a minha grandeza será revelada. Em meio à tensão crescente, o Senhor novamente falou a Moisés, dizendo: Vai, Moisés, e mostra-te perante o faraó. Ele endurecerá seu coração, mas eu levarei a cabo minhas maravilhas no Egito. Assim saberão que eu sou o Senhor. A auréola de convocação se avolumava e, com cada instante, Moisés se sentia mais impelido a cumprir seu destino. Reunindo-se novamente diante do faraó, Moisés se firmou e, em tom solene, anunciou: Assim diz o Senhor, com uma forte mão, eu ferirei o Egito com pragas, e então, ele deixará ir o meu povo. A confiança em sua voz contrastava com a presunção do rei, que, sustentando sua luxúria, zombou: Essas pragas que dizes, não passarão de mero blefe perante o poder do Egito. Então, de forma súbita, as águas do Nilo, que antes pareciam alegres e serenas, tornaram-se vermelhas como sangue. A praga do Senhor descera sobre o Egito, e a terra que até então havia prosperado sob a mão dos opressores se tornará um espectro de horror e aflição. Os peixes do rio eram mortos e o pânico se alastrava como um nevoeiro denso.
Os egípcios clamaram em desespero, mas ainda assim o coração do faraó estava endurecido. As palavras de Moisés reverberavam em toda a nação, embora muitos desdissem e fingissem não ouvir a voz que proclamava justiça. Contudo, as chamas da ira de Deus apenas começavam a acender. A transformação que eles não podiam ver começava a refletir nas aldeias dos hebreus, que estavam sendo preservados, mesmo em meio à escuridão em sua volta. Assim, a promessa de uma nova aliança começava a tomar forma, moldando o futuro que estava emergindo das cinzas da opressão. Enquanto isso, Moisés se encontrava em uma batalha não apenas contra o faraó, mas contra o próprio medo e a incredulidade que brotavam entre seu próprio povo. Senhor, o que farei se eles não acreditarem em mim? E se voltarem contra mim? E o Senhor respondeu, que está em sua mão, Moisés? Um bordão, respondeu ele. Lança-o ao chão. E assim ele fez, e o bordão se tornou uma serpente, um sinal do poder de Deus que se manifestava através dele. Os olhos de Moisés se abriram para a magnitude do que estava diante dele. Cada praga, cada sinal, era um eco da fidelidade divina, e através dele, a salvação se aproximava. Ele não estava apenas lutando pela liberdade dos hebreus, estava em meio à luta cósmica entre a luz e a escuridão. Quando o faraó, mesmo com as pragas crescentes, continuou a endurecer seu coração, Moisés entendeu que a ação de Deus era ainda maior do que qualquer rebelião humana poderia se opor. Os céus e a terra estavam se preparando para um desfecho glorioso. Assim, a história estava apenas começando a ser escrita. A sombra de uma nova aliança pairava na terra, e enquanto Moisés contemplava o horizonte, o eco divino murmurava que as promessas de libertação e sacrifício estavam mais próximas do que jamais poderiam imaginar. A jornada de fé e salvação se entrelaçava, cada movimento de Moisés sendo guiado pela mão invisível de Deus, que continuava a revelar seu plano eterno. E, em um profundo sopro de expectativa, uma questão pairava no ar: que outra maravilha da criação se revelaria diante deles, enquanto as portas da libertação se dirigiam a um novo amanhecer? E sucedeu que, após a primeira praga, a agitação no coração de Moisés cresceu, bem como a esperança de seu povo. Ele não poderia deixar de notar a labareda da expectativa que começava a brilhar entre os hebreus. Contudo, a sombra dos egípcios ainda pairava, e a próxima ordem do Senhor estava prestes a romper com a realidade que conheciam. O ápice da provação se aproxima, disse o Senhor a Moisés, prepara-te, pois os sinais serão amplificados. Este é o tempo das maravilhas. Através de ti, eu manifestarei a minha grandeza, e o povo verá o meu poder. Moisés voltou ao palácio do faraó, perplexo, mas resoluto. Assim diz o Senhor, com grande clamor e com pragas poderosas, eu me revelarei a esta nação. Deixe ir o meu povo, pois a mão do Senhor será estendida mais uma vez. O faraó, com seu semblante endurecido, replicou com desprezo: quem é este Senhor a quem eu deveria ouvir? Estou disposto a me render a quaisquer poderes que você professa. Mas uma fúria divina se acendeu, e a praga seguiu como um mensageiro do destino. O Senhor trouxe rãs sobre toda a terra, grandes e pequenas, saltando e se aglomerando em todos os lugares, preenchendo os corredores do palácio até os campos mais distantes. Com desespero, o faraó chamou Moisés e Arão. Clamai ao Senhor para que retire essas rãs de mim e de meu povo. Eu deixarei ir os filhos de Israel para que possam sacrificar ao Senhor. Contudo, ao acordar no dia seguinte, o faraó novamente endureceu seu coração, ignorando a palavra de Deus e mergulhando ainda mais no abismo da incredulidade. As pragas se sucediam, cada uma mais devastadora que a anterior, como sinais de um poder que não poderia ser contido. Moscas invadiram o Egito, a pestilência se espalhou, e o gado perecia. Em cada manifestação da ira divina, Moisés via um simbolismo, um arrepender-se do Egito que não chegava. E mesmo assim, nas olheiras dos hebreus, havia um brilho de esperança, como faróis em meio à escuridão. Temos que nos preparar para o que está por vir, Moisés exclamou ao povo. Para cada praga, temos que aceitar a mão poderosa do nosso Deus. A nossa libertação se aproxima, mas devemos estar prontos para esta nova aliança que ele nos prometeu. Enquanto os dias se estendiam, uma nova praga se abateu, e uma escuridão densa cobriu a terra, uma escuridão que podia ser palpar. A tremenda presença do Senhor envolveu os hebreus, que encontraram força e coragem na palavra de Moisés. Assim diz o Senhor,
eu sou a luz que brilha nas trevas, e onde há trevas, a minha luz brilhará sobre vocês e sobre suas casas. Não temam. As vozes do povo se elevaram em clamor, e em seus corações, uma certeza ressoava: o Senhor é conosco. Ele mesmo ficou maravilhado, surpreso com a conexão espiritual que sentia crescer entre sua liderança e o povo. As promessas de Deus estavam começando a tomar forma, e mesmo diante da resistência do faraó, a libertação se desenhava no horizonte como um novo amanhecer. Mas a maior de todas as provações estava prestes a chegar. Diz ao faraó: o Senhor ordenou, que ainda não viu nada. A próxima praga será a minha força confirmada. A morte do primogênito se anunciará em cada lar, e somente aqueles que tiverem o sinal do sangue no umbral serão salvos. Assim, uma ansiedade sobrenatural pairava no ar. A iminente revelação daquela noite final traria consigo não apenas a libertação, mas a dura lições de um Deus que não apenas ouve, mas executa a aliança que formou com seu povo. Com a mão de Deus agindo, o caminho se descortinava, e a promessa de um novo começo se tornava mais clara. O eco no ar questionava a vida e a morte, a salvação e a condenação. O que mais Deus fará para nos trazer a liberdade? Questionava-se Moisés, enquanto via o destino de seu povo entrelaçar-se com as promessas divinas. E assim, enquanto a noite se aproximava, a pergunta pairava: que outras maravilhas a madrugada traria e como a antiga opressão encontraria seu fim de acordo com os planos soberanos do Senhor? E sucedeu que, ao cair da noite, o céu se escureceu como nunca antes, e não havia outra luz senão a que emanava da presença divina. Moisés, diante de sua tenda, prostrou-se com o rosto em terra, sentindo o peso da responsabilidade que lhe fora confiada. A voz do Senhor ressoava em sua mente, trazendo-lhe tanto temor quanto coragem. Esta noite, o teu povo conhecerá a minha salvação, o Senhor falou a Moisés, e a terra do Egito clamarão pelo meu poder. Passarei pela terra, e toda a primogenitura será atingida, como sinal da minha severa justiça. Porém, aqueles que fizerem conforme minhas instruções encontrarão refúgio sob o sangue que aspergirem. Moisés rapidamente reuniu os anciãos de Israel, o seu olhar firme. Assim diz o Senhor: cada família deverá selecionar um cordeiro perfeito e imaculado. Ao pôr do sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas, estarão protegidos do juízo que virá sobre o Egito. Este sinal será um pacto, e nele encontraremos esperança. A apreensão estava evidente entre os homens e mulheres. E se não obedecermos, murmurou um dos anciãos, com a voz trêmula. Moisés fixou nele seu olhar, e o ar pareceu se espessar. A desobediência será a condenação. O Senhor já decidiu dar a oportunidade da salvação, mas cada um deve escolher segui-lo. Com cada hora que passava, a tensão aumentava. As mães preparavam os cordeiros, enquanto suas crianças os olhavam com olhos curiosos, ignorando a calamidade que pairava no ar. O Senhor estabelecera uma cerimônia para aquela noite em memória da sua obra, e os semblantes mudaram de expectativa para fervorosa determinação. Pela manhã, a voz de Moisés soou, ecoando pelo acampamento: o Senhor nos ordenou que comêssemos o cordeiro assado, não deixando nada para o amanhecer. Cingir-se-ão os lombos, e com os sapatos nos pés, estarão prontos para partir. Esta noite é a noite da sua libertação. As horas escorriam lentamente, e a tensão se tornava quase palpável. Quando o sol se pôs, houve um silêncio incomum. No ar, a expectativa se misturava a um tipo de medo reverente. As famílias se reuniram em volta de suas mesas, e quando o sangue foi aspergido, um forte clamor ascendeu aos céus: a nossa esperança está em ti, ó Senhor. E quando a meia-noite chegou, a presença do Senhor tornou-se tangível, preenchendo o espaço com um temor invencível. Os gritos das pessoas no Egito começaram a ecoar, uma ressonância de desespero e tristeza, enquanto o juízo passava implacável. Cada lar dos egípcios que não tinha o sangue do cordeiro era atingido pela angústia da perda. Os hebreus, por outro lado, sentiram a proteção divina. Na segurança de suas casas, eles se abraçaram, lembrando-se da promessa. Enquanto a escuridão se quebrava ao surgir da primeira luz do amanhecer, novas vozes se erguiam em louvor ao Senhor. Moisés, agora à frente de seu povo, olhou com determinação ao horizonte. Essas pragas não foram em vão, declarou ele, pois através delas o Senhor revelou seu poder.
E esta noite, ele também mostrou a sua misericórdia. Que nossos descendentes conheçam esta história, e que em cada geração, aquilo que o Senhor fez por nós nunca seja esquecido. Assim o povo de Deus começou a levantar seus olhares, deixando para trás as correntes de opressão. A saída estava prestes a acontecer, mas uma dúvida pairava sobre todos: com o que nos depararemos agora? Qual é o próximo passo sob a direção do Senhor? Todavia, ao olharem para trás, algo imenso se erguia na escuridão. O exército egípcio se aproximava, prontos para trazer de volta a escravidão. Eles sabiam que a batalha ainda não terminara. E no silêncio da expectativa, Moisés sentiu que o verdadeiro desfecho desta história estava apenas começando a se revelar. O plano soberano de Deus se desdobrava diante deles, e cada passo dado ainda exigiria fé. O que acontecerá agora, pensou Moisés, enquanto a brisa da liberdade acariciava o rosto do povo redimido, enquanto o Senhor guia nossos passos em um caminho desconhecido. Existe mais do que apenas libertação, mas uma terra prometida que nos aguarda. Na alvorada de um novo dia, a luz do sol iluminava a face ansiosa de Moisés. Ele se levantou, tomando consciência da serenidade que penetrava o acampamento. A balança da liberdade começava a se equilibrar, mas a sombra do inimigo ainda pairava, um lembrete constante da luta que se desenrolaria. A voz do Senhor ecoava em seu coração, assegurando-lhe que havia um propósito maior. Levante-se, Moisés, disse o Senhor com uma autoridade tranquila. Diz ao povo que preparem suas viagens. Hoje, os cordeiros que ofereceram não são meramente sacrifícios, mas o simbolismo da minha nova aliança com eles. Com fé renovada, Moisés reuniu as tribos, suas vozes carregadas de expectativa. O Senhor nos ordenou que deixemos este lugar de opressão, proclamou. Carreguem o que puderem, porque temos uma jornada pela frente. Preparem-se para partir à vista das providências de Deus. Os hebreus começaram a se movimentar, mas a pergunta inquietante ecoava em seus corações. E se os egípcios nos alcançarem? Eles nunca nos deixarão ir assim tão facilmente. O temor e a dúvida surgiam como um véu sobre a esperança. À medida que Moisés conduzia o povo, o som distante de cavalos e armaduras começava a se intensificar. O pânico se espalhou como um incêndio. Moisés! Olhai! O exército se aproxima, gritaram alguns, apontando para a escuridão do horizonte. Moisés, sem hesitar, dirigiu-se ao Senhor em oração. Ó Senhor, que faremos? Estamos cercados e desguarnecidos. A resposta divina veio como um sopro de coragem: diga ao povo que avance e que não temas. Eu quebrei as barreiras de opressão e serei seu escudo. Então, Moisés se voltou para a multidão. Não temam. O Senhor lutará por nós. Apenas permaneçam firmes e vejam a salvação que o Senhor trará neste dia. Seu coração pulsava com a certeza do dever, enquanto ele estendia a mão, ordenando que seguissem adiante. No momento seguinte, um vento poderoso soprou do céu, e as águas do Mar Vermelho começaram a se dividir. O povo parou, maravilhado, diante da cena sobrenatural. Não era apenas uma retirada das correntes, mas uma verdadeira libertação. Entre as águas, um caminho seco foi feito, e sob a proteção do Senhor, os hebreus começaram a atravessar. Os egípcios nos seguem, gritaram alguns, preenchendo o espaço com desespero. Mas Moisés escutou a voz do Senhor novamente: eu endurecerei o coração de Faraó e ele virá atrás de vocês, a fim de que Egito conheça a minha glória. Os hebreus, corajosos, atravessaram as águas, enquanto Moisés lhes assegurava que o Senhor estava no comando. Para cada passo dado, novas esperanças brotavam. O passado e a escravidão, por fim, ficavam para trás. Quando o último hebreu pisou firme na terra firme do outro lado, o vento mudou de direção. As águas, que tinham sido um manto de proteção, abriram-se, como um trovejante clamor, caíram sobre os egípcios, submergindo o exército de Faraó. O temor de Deus permeava o ar, e um profundo silêncio tomou conta da cena. O Senhor havia emprestado a força de seu braço, realizando o que antes era inimaginável. O povo se voltou para Moisés, sua confiança agora renovada. O Senhor é verdadeiramente poderoso. O que temos em nosso ser é um cântico de louvor. Mas Moisés,
com o coração leve e a visão voltada para a terra prometida, sabia que ainda havia mais por vir. Enquanto seu povo glorificava o Senhor, uma nova nuvem de incertezas se insinuava. O que nos espera em nosso caminho? Que dificuldades encontraremos na jornada rumo ao que prometeste? Assim, com cada passo adiante, a certeza de que o plano soberano de Deus os guiava era inegável. O próximo capítulo de sua história estava se revelando aos poucos, e Moisés compreendeu que essa jornada não seria apenas sobre um povo livre, mas sobre a glória e a fama do Senhor se espalhando entre as nações. O que o Todo-Poderoso preparava para eles estava além de sua imaginação e confiança. E assim, enquanto os ecos de suas vozes louvando ainda reverberavam nas colinas, Moisés lembrou-se da promessa recebida: não são apenas os homens que testemunharão meu poder, mas a toda a criação Deus se revelará. E aconteceu que, após o esplendor da libertação e o clamor jubiloso do povo, Moisés olhou para o horizonte vasto à sua frente. As imensas areias do deserto se estendiam como um manto inóspito, e a visão da terra prometida parecia distante, quase um foco etéreo de esperança ainda não realizada. Ao se afastarem da costa do Mar Vermelho, os hebreus começaram a experimentar a dureza daquele solo árido. O calor intenso do dia se tornava um fardo, e a escassez de água críticas. Iam dando os primeiros passos fora da opressão, mas a realidade da jornada estava apenas começando a se manifestar. Senhor, onde encontrarão água? Vinham perguntando uns aos outros com angústia. Moisés, agora imbuído de um senso profundo da responsabilidade divina que pesava sobre seus ombros, buscou mais uma vez a orientação do Altíssimo. Às vezes, em momentos de fragilidade, um manto de dúvida se apega à alma do líder. Ó Senhor, em que deserto nos lançaste? O povo está inquieto, e eu sou homem cheio de fraquezas. Ele esperava uma resposta que trouxesse alívio. E o Senhor, em sua compaixão, respondeu: vai adiante do povo e leva contigo a vara que feriste o rio. Quando chegares à rocha, fala dela e as águas fluirão para o meu povo. Isso será um sinal da minha presença entre eles. Com renovado fervor, Moisés obedeceu e dirigiu-se até a rocha. Águas. Senhor, onde estão as águas? O povo clama e eu trago suas angústias ao teu altar, ele gritou, batendo a vara contra a rocha. No mesmo instante, um jorro de água cristalina brotou do coração da pedra, inundando o lugar e saciando a sede de todos os hebreus ali presentes. O alívio e a alegria reinaram. Mas um murmúrio surgiu, como sombras em um dia claro, e algumas vozes começaram a questionar com descontentamento. Por que nos trouxeste ao deserto para morrer de sede, Moisés? Teria sido melhor que deixássemos o Egito e permanecêssemos sob o jugo da escravidão. As reclamações se espalhavam pela multidão, como um veneno se alastrando rapidamente. Moisés sentiu-se angustiado, as palavras do povo ressonando em seu coração como flechas afiadas. Contudo, ele se lembrou do que o Senhor lhe havia dito. A necessidade de liderança firme e a lembrança da entrega de Deus ergueram sua determinação. Vocês não estão murmurando contra mim, estão murmurando contra o Senhor, que os libertou da opressão. É Ele que está entre nós. Proclamou ele. Enquanto as palavras reverberavam, um novo sentimento despertou na multidão. O temor do Senhor começou a substituir a dúvida. Aquela água que ficará brotando da rocha era um lembrete poderoso da fidelidade divina. O coração de Moisés exultava em confiança em Deus e em esperança pela jornada que ainda tinha que enfrentar. Quando chegarmos à terra prometida, pensou Moisés, não devem apenas lembrar da água que brotou do deserto, mas de aquele que é a fonte da vida. E enquanto pensava nisso, o próprio Senhor sussurrou paz em seu espírito. A caminhada apenas começou, mas minha mão poderosa guiará cada etapa até que toda a terra se curve a meus desígnios. Com essa segurança, Moisés se voltou para o povo, que agora, unidos em fé, o escutavam com expectativa renovada. Mas ele sabia que novos desafios viriam e que a fé deles teria que ser testada e refinada, assim como o ouro no fogo. E assim, embora as sandálias de muitos pesem e o deserto teste seu espírito, a promessa de que algo extraordinário está por vir pairava no ar. Mais adiante, Moisés tornou-se ciente de que a estratégia de Deus era mais vasta e profunda. Havia uma jornada de transformação não apenas para os hebreus, mas para o próprio coração do líder. Um chamado ecoava em seu ser: prepara-te, pois eu revelarei minha glória através de você,
E não é apenas a terra prometida que estão buscando, mas o verdadeiro propósito da minha aliança. Tendo colocado o caminho à sua frente, ele aguardava com temor e reverência a nova manifestação da providência divina, em um futuro que ainda não podiam imaginar. E aconteceu que, após o povo ter sido saciado com a água da rocha, Moisés se levantou novamente para guiar a multidão faminta. No entanto, nuvens pesadas começaram a se formar sobre suas cabeças, como se o próprio céu estivesse em estado de alerta. As sombras do deserto tornaram-se mais longas, e um vento gélido cortou a aridez, trazendo promessas de dificuldades à frente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós! Clamou uma mulher entre a multidão, seu rosto marcado pela preocupação. Espera-nos apenas sede e desolação? Moisés, percebendo o desespero crescente entre o povo, buscou refugiar-se na presença do Altíssimo. Ele caminhou até o pé da montanha que se erguia imponente, o luar filtrando-se pelas nuvens escuras. Senhor, como devemos avançar diante das lutas que ainda não conhecemos? A minha força se esvai diante de tais desafios. Ele orou com o coração angustiado. E o Senhor, que é fiel, respondeu em sua glória: Não temas, Moisés. Eu enviarei seres para te auxiliar. Eles são portadores de meu poder, e sua presença será um sinal do meu favor. Prepara o coração do povo, pois eles enfrentarão o que não esperam. Enquanto a voz de Deus ecoava, Moisés sentiu uma onda de emoção invadir-se, torrencial como as águas que brotaram da rocha. Com uma determinação renovada, ele retornou ao povo e convocou a assembleia. O Senhor nosso Deus está conosco. Ele não nos abandonará nesta jornada. Em breve, veremos sua mão poderosa mais uma vez. Proclamou, buscando infundir esperança naqueles que começavam a duvidar. Mais, à medida que as horas passavam e a escuridão se assentou como um manto sobre a terra, a inquietude começou a crescer novamente. Como um feitiço, as vozes de temor ressoaram. E se os deuses do Egito nos perseguirem? E se as tribos deste deserto se levantarem contra nós? Nossa saída foi apenas um sonho? Ao ouvirem essas palavras, o coração de Moisés se apertou, e ele buscou novamente a direção do Senhor. E enquanto estava em oração, um tremor significativo percorreu a terra, e não tardou a que um som estrondoso como trovão se aproximasse. Ele olhou para o alto e viu uma nuvem intensa se descer do céu, envolta em luz e poder. Então, levantou-se um medo reverente entre os israelitas. Eram seres angelicais, como centelhas de fogo, descendo majestosos em direção a Moisés. Não temas, a voz falou com suavidade que rasgou o desespero. Nós somos enviados da parte de Deus para proteção e guia. É tempo de atos poderosos, e vocês, como nação escolhida, devem se preparar. Moisés, pasmo diante da visão, se despediu de suas dúvidas. O que devemos fazer, senhores? Perguntou, o temor agora substituído por uma firmeza que provinha da vontade do Altíssimo. Vão e conquistai esta terra. Já que o Senhor vos libertou, agora é tempo de viver sob sua aliança, e o sustento virá de um lugar além do que imaginais. Cuidarão de cada necessidade, assim como cuidou da água na rocha. Porém, é necessário que andem na sua palavra e em obediência. Agora, um murmúrio de coragem se espalhou entre o povo. O conhecimento de que Deus não apenas os havia libertado, mas também os sustentaria, encheu os corações com esperança. Moisés, em meio ao brilhar da luz celestial, sentiu que estava sendo transformado. O peso que antes oprimia agora se convertia em um chamado grandioso. Caminharemos juntos, em unidade e fé. A terra prometida nos aguarda, e, no Senhor, seremos mais do que vencedores. Enquanto a unidade crescia entre o povo, novas tensões aguardavam nas sombras. A jornada se tornaria um teste de fé e um desafio à confiança. Nos 3 dias seguintes, Moisés se preparou para tudo o que deveria vir, sabendo que claves da providência de Deus esperavam ser reveladas, entre desafios e bênçãos. E assim se vislumbrou um melhor futuro, onde cada israelita se tornaria um testemunho do amor divino. Contudo, um novo mistério começava a se desdobrar. Ao observarem as montanhas à sua frente, Moisés lembrou-se da advertência: prepara-te, pois cada passo nesta jornada trará à luz segredos profundos que transcendem a simples terra prometida.
O coração pulsava sob a expectativa do que estava por vir, pois a ação de Deus era imensurável, e, para aqueles que conseguissem ver, revelações além da compreensão aguardavam. E aconteceu que, ao raiar do quarto dia, a multidão se reuniu ao redor de Moisés, sua fé agora acesa por promessas divinas. Ele se postou em pé, imponente como a montanha que se erguia atrás dele, e falou com fervor: povo de Israel, o Senhor nos guia. A terra prometida, que em nossos corações arde como um fogo, está a um passo de nós. Mas é necessário que saibamos que, à frente, há pragas desconhecidas a serem enfrentadas. As faces do povo se tornaram pálidas diante do aviso. O que são essas pragas? Indagou um dos líderes. São nossos inimigos, ou serão seres que não conhecemos? Nossos corações não suportarão mais provações. Moisés, percebendo o tremor em suas vozes, inclinou-se em oração. Pesava sobre ele a responsabilidade de liderá-los através do desconhecido. Então, enquanto suas palavras se erguiam até os céus, o Senhor tornou a se manifestar: não temais, pois eu estarei convosco. Mas sabeis que deveis preparar os vossos corações. Em breve, enfrentareis gigantes, aqueles que habitarão a terra que vos prometi. O temor se espalhou como chamas em mato seco. Gigantes? A multidão murmurou, a incerteza se alastrando entre os filhos de Israel. A memória de sua escravidão no Egito e as opressões das quais haviam fugido despertavam ecos de pavor no âmago de muitos. Sim, falou o Senhor em poder. Gigantes, não apenas em estatura, mas em sua força e em seu poder maligno. Eles são os herdeiros das promessas de Canaã, e a terra já foi ocupada por aqueles que desafiam a minha autoridade. Mas aqueles que têm fé em mim verão minha mão poderosa. Por que não serão vocês quem lutarão, mas eu lutarei por vós, e todos sabem que eu sou o Senhor. A palavra de Deus reverberou, assentando um silêncio reverente sobre todos. Moisés sentiu a transformação divina em seu coração. Ele sabia que, mesmo diante das dúvidas, era tempo de avivamento, e que a confiança no Deus Altíssimo traria libertação. Preparai-vos, então, Moisés continuou, animado pela certeza divina. Em desobediência, caímos, mas em ação teremos a vitória do Senhor. O que deve ser feito? Podemos invocar seu nome e orar por força diante do inimigo. Enquanto alguns se preparavam para as orações, outros conceptuavam em murmúrios. Estavam prontos para o desafio, ou a sombra do medo os dominaria? A batalha de seus corações se tornava cada vez mais intensa. Lembrem-se, disse Moisés, com firmeza, de que ninguém pode desafiar a obra do Senhor e permanecer de pé. Aqueles que são perpetuadores da iniquidade perecerão, mas vocês, filhos da aliança, serão como a luz no escuro. Teremos a vitória se marcharmos juntos, com fervor em nossos corações. E enquanto falava, uma pequena brisa começou a soprar, como um sussurro celestial, e uma luz dourada surgiu entre as nuvens. Os israelitas começaram a se unir, levantando seus olhos para o céu, crendo que a ajuda celestial estava a caminho. Moisés! Gritou um jovem entre a multidão, o que fazemos quando houver combate? Lutarão os guerreiros de Deus ao nosso lado? Sim. Respondeu Moisés, inspirado. Os seres que Deus enviou, que já vimos descendo do céu, lutarão por nós. Serão como um exército ao nosso redor, e não temeremos o que se erguer contra nós. Conforme a multidão se animava, a expectativa crescia. Cada coração pulsava com a crença de que milagres aconteceriam. Mas, ao longe, a escuridão nas montanhas se tornava mais intensa, como se uma tempestade se formasse com as advertências dos gigantes ao redor. Então, enquanto o povo se preparava para enfrentar os desafios que viriam, Deus revelou a Moisés um novo plano, um ato de poder que mudaria o curso da história. Nos dias vindouros, eu enviarei a minha glória como um fogo devorador diante de vós. E assim, pela minha mão, os gigantes cairão, e vocês herdarão a terra, pois assim prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. As palavras viçosas de Deus ecoaram no coração de Moisés, e ele compreendeu que, ainda que fossem desafiados a cada passo, era o próprio Senhor quem os guiava. Assim a jornada prosseguiu, com cada israelita alcançando um novo nível de fé. Mas à medida que seguiam,
um mistério profundo ainda pairava no ar. Qual será o preço a ser pago por esta grande vitória? Moisés se perguntava, sabendo que a revelação de Deus nem sempre era fácil de aceitar. E, enquanto as sombras da noite se aproximavam, um novo desafio estava às portas, aguardando para ser revelado na passagem que estava por vir. E aconteceu que, enquanto os filhos de Israel avançavam com determinação em direção à terra prometida, um novo desafio surgiu no horizonte, como um gigante adormecido que despertava ao primeiro toque da luz. O Senhor, que os havia guiado até ali, sabia que a jornada ainda guardava provações e lições que moldariam o coração de cada hebreu e reforçariam sua fé. O acampamento estava em agitação, enquanto as notícias sobre os gigantes da terra de Canaã se espalhavam entre as tribos. Como poderemos enfrentar aqueles que são filhos do próprio gigante, os Nefilins? Eles são como montanhas, enormes e invencíveis, clamavam muitos, com o desespero transparecendo em suas vozes. A incredulidade da multidão ressoava como um eco sombrio, ameaçando engolir a esperança que o Senhor havia semeado em seus corações. Moisés, percebendo o desânimo crescente, buscou novamente a face do Senhor. Ó Deus, que faremos diante de tais desafios? Como poderemos conquistar o que parece inatingível? E se prostrou em oração, buscando intervenção divina. E o Senhor, num relâmpago de clareza, falou a Moisés: levante-se. Não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito que vocês conquistarão. Diga ao povo que não temas, pois eu já entreguei a terra nas mãos deles. Ensine-os a não se deixar levar pelo medo que os paralisará, mas a confiarem nas promessas que lhes fiz. Fortalecido pela resposta divina, Moisés levantou-se e convocou os anciãos de Israel: não temam. O Senhor irá diante de nós e lutará por nós. Não olhem para a força deles, mas para o poder que nos foi prometido. Estão prontos para confiar no Senhor e marchar em seus caminhos? Os israelitas, lembrando-se dos feitos do Senhor em suas vidas, começavam a restaurar sua coragem. Mas mesmo assim, a dúvida ainda pairava no ar. Moisés, se os gigantes estão tão próximos, o que devemos fazer quando encontrá-los? Perguntou um dos líderes, suas palavras refletindo o receio que permeava o acampamento. Preparem-se para a batalha, ordenou Moisés, sua voz firme. Mas entenda que não lutarão sozinhos. O Senhor executará maravilhas e derrubará os gigantes diante de vocês. Apenas mantenham seus corações fiéis e seus olhos fixos na promessa. Assim, com cada fala de coragem, eles se dispuseram a marchar em direção aos desafios que ainda aguardavam no terreno desconhecido. A jornada não seria fácil, mas a esperança ressurgira como a luz da manhã que se infiltra nas trevas da noite. Durante a noite, enquanto o povo se acomodava sob o manto das estrelas, Moisés ficou em vigília, preso em pensamentos. Ele lembrou-se das histórias que seus antepassados contavam sobre a entrada na terra prometida, como Abraão e seus descendentes sempre acreditaram nas promessas de Deus. Mas também ficava claro para ele que cada promessa vem acompanhada de um teste de fé. Senhor, o que me aguarda de fato? Moisés questionava em seu íntimo, sem resposta visível. A história de um povo precioso, que fora moldado entre lágrimas e resgates, estava prestes a entrar em uma nova fase. Ao amanhecer, a brisa leve trouxe um exterior de expectativa. A luz auroral desnudou as colinas e revelou um novo panorama, vivo e vibrante. Preparem-se, retrucou Moisés, como um clarim chamando os valentes para a batalha. A terra prometida está diante de nós, e, com ela, o nosso Deus irá mostrar que é verdadeiro em suas promessas. Ecoará uma nova aliança e um novo amanhecer. Conforme o povo se levantava e se preparava, um arrepio percorria o ar, como se o próprio céu estivesse sussurrando promessas. Moisés sabia que os gigantes à frente não eram meros obstáculos, mas parte do plano soberano de Deus, um pretexto para a demonstração de sua glória. Enquanto eles marchavam, a dúvida ainda persistia, torturando suas almas. E se não conseguimos? E se o Senhor não estiver conosco? E se não tivermos a força necessária? Assim estavam mergulhados na incerteza, e as vozes do desânimo ameaçavam suplantar a determinação que o Senhor havia cultivado. Foi então que uma nuvem espessa e resplandecente começou a se formar sobre eles, desafiando o sol que tentava brilhar.
O Senhor enviou uma manifestação de sua glória e presença, envolvendo Moisés e o povo em uma energia sobrenatural que não poderia ser ignorada. O Senhor falou novamente: estou com vocês. Lembrem-se de que os desafios das montanhas são menores do que a grandeza daquele que os criou. Aceitem o desafio e não os receiam. Avancem, pois cada passo que derem será não apenas um teste de fé, mas um passo em direção à libertação completa. Moisés, uma vez mais revigorado pela certeza da presença divina, voltou-se para seu povo. Estamos a caminho de novas vitórias. Os gigantes cairão, pois a terra já lhes pertence. E em cada olhar que se encontrava com o seu, o vislumbre do futuro iluminava com esperança renovada, uma certeza emergia, de que a cada batalhar, a conquista se aproximava, andavam não apenas rumo à terra, mas ao cumprimento da promessa de um coração alinhado à verdade de Deus. Assim seguiam, com o coração pulsante e a mente fixa na promessa do Senhor, prontos para enfrentar o que viria. Mas a pergunta ainda pairava: que outros segredos o Senhor revelará enquanto a história da redenção se desdobra nas terras prometidas? O plano soberano de Deus estava prestes a desvelar mais aspectos de sua soberania, e a expectativa por revelações divinas enchia o ar,